Boa noite. Oi, boa noite. Vamos conversar hoje sobre parto domiciliar. Deixa eu até escrever aqui. Estou esperando minha convidada entrar. E vou pedir para quem for entrando, mandar muito coraçãozinho, mandar aviãozinho para várias pessoas que possam se interessar pelo tema. E vamos ver se a Lu vai entrar aqui para eu poder chamar ela. Enquanto a Lu não entra, deixa eu só fechar a porta aqui do lugar onde eu estou, porque senão vai ficar muito barulho. Ó, vou fechar aqui na live. Pronto. Fechei a porta. Deixa eu ver se a Lu tá aqui já. Pronto. Ah, a Lu entrou agora, acabou de entrar. Deixa eu colocar ela aqui. E vamos conversar sobre parto domiciliar, uma coisa que eu amo de paixão. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem, Lu? E você? Tudo bem também. Que bom, que feliz. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito agradecida Também. pelo convite. É uma honra. Muito feliz de estar falando com você pela primeira vez, assim, né? É verdade. A gente que se fala tanto pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente nunca se encontrou pessoalmente, Lu. Que loucura isso, né? Sim, exatamente. Você, Suelen também. Sempre falo com a Su também. Não encontrei ela pessoalmente ainda. E é engraçado que parece que a gente já se conhece há um tempão e se vê todo dia, né? Como é que Sim, pode? exatamente. O Instagram tem o lado bom, né? Que aproxima as pessoas. É verdade. Isso é muito bom. Sim. Então, Lu, bom, antes, deixa eu falar para as pessoas que estão aqui que a gente não planejou nada, né? A gente não conversou sobre nada, vai ser tudo no improviso, mas eu acho que vai fluir muito bem, porque é um assunto muito que as pessoas se interessam, né? Tem curiosidade, pelo menos, né? Mesmo quem não tem ainda, quem não se sente sendo perfil de parto domiciliar, pelo menos se interessa, tem curiosidade de saber, né? Então acho que é uma coisa que vai fluir. Não vai precisar ter, né? Não precisa, a gente não precisa se preocupar tanto com essa preparação, né? É verdade. Vai ser tudo assim, na base do improviso, né? Que fique claro, estávamos as duas até 30 minutos atrás fazendo atendimento. Não, eu cheguei Mas agora em estamos casa. aqui. Tá bom, o importante é que deu tudo certo. Sim. Vamos lá, Lu, por onde você quer começar? Eu separei alguns pequenos temas, né? Dentro do nosso temão aí, de coisas que são importantes, coisas que eu recebo muitas perguntas sobre, né? Então vamos deixando, inclusive, para quem estiver assistindo a gente, se vocês já quiserem deixando aqui na caixinha, né? Comentando quais são as principais dúvidas, quais são as perguntas, o que vocês querem que a gente fale. Então já ajuda bastante também. Você quer começar a gente se apresentando? Porque tem gente que está chegando através de você, tem gente que está chegando através de mim. Quer começar se apresentando? Depois eu me apresento. Pode ser. Então vamos lá. Bom, gente, eu sou Luísa Amorim, sou enfermeira obstétrica, também sou doula, apesar de não atuar como doula. Eu sou formada já em enfermagem obstétrica, acho que já estou nessa área, na verdade, há mais ou menos 4 anos que eu atuo com parto e nascimento. E eu sou católica, gosto muito, sou apaixonada literalmente pelos partos, não sei fazer outra coisa. E sou muito apaixonada também pelo parto domiciliar e por isso que eu gostaria muito, né, de falar com vocês hoje sobre esse assunto. Então, eu vou me apresentar também. Para quem está chegando pela Lu, eu sou Lu também, eu sou Luísa também, Avelar. Eu sou doula, educadora perinatal e consultora em amamentação. Sou mãe do Fernandinho, que tem 4 anos, que nasceu de um parto domiciliar quando eu ainda não era doula. E eu sou apaixonada por esse assunto porque eu tenho 3 anos como doula e até hoje eu só atendi parto domiciliar de uma pessoa, porque não é uma coisa muito comum no Brasil ainda, né? E acaba sendo... a gente vai fechando ciclos de indicações, né? Então acaba que quem me indica mais são médicos, então acaba que eu não pego muito parto domiciliar. Infelizmente, eu adoraria pegar mais. O único parto domiciliar que eu tive até hoje foi de uma amiga minha doula. E aí agora, esse próximo ano, eu tenho mais um de uma amiga doula também. Mas
terei minha primeira cliente de parto domiciliar. Ó, que legal. Então, Lu, o que você preparou aí para começar o assunto? O que você acha que é mais importante a gente começar? Então, vamos lá. Eu acho que assim, principal coisa, né, pra gente começar a falar de parto domiciliar. As pessoas sempre perguntam muito, mas quem é que pode ter parto domiciliar? Quem são as pessoas que podem ter o bebê em casa? Né? E eu sempre falo para todo mundo, acho que isso é uma regra, são regras, na verdade, universais, né, que a gente sempre fala, que para o parto domiciliar existem 3 regras, né, que são as 3 regras principais para a gente ter um parto domiciliar e que ele tenha um desfecho bacana. A primeira regra é querer muito. Né? Eu sempre falo isso, né? Que o parto domiciliar ele precisa ser desejado, ele precisa ser um sonho coletivo, preferencialmente daquela família. Precisa ser algo que aquela mulher deseje de verdade. E aquela mulher ela precisa acreditar que aquilo é real. Ela precisa confiar no processo, ela precisa acreditar que tudo que vai acontecer é algo fisiológico, que vai dar tudo certo, que ela sabe parir, que o bebê dela sabe nascer. Então essa pessoa ela precisa acreditar muito. Porque quando a mulher não acredita, o que acontece? A gente tem uma cascata de hormônios não muito bons, né? A gente tem uma dificuldade enorme na liberação de ocitocina, pelo medo, pela insegurança, né? Por pensar, né, em coisas que podem acontecer, e isso acaba realmente dificultando esse trabalho de parto, dificultando que o parto domiciliar tenha um desfecho positivo. Então, acho que o mais importante de tudo é que essa família realmente queira. Uma coisa interessante... Sabe o que eu vi, só para te complementar, sabe o que eu vi que a Suelen, acho que ela tá até aqui, ela fala que eu achei muito, muito legal, porque era uma coisa que eu pensava, mas eu não sabia externalizar, né? Que parto domiciliar não é para quem quer, quer um parto domiciliar. Parto domiciliar é para quem tem medo de ir ter no hospital, né? É mais do que querer. E era bem o que acontecia comigo. Eu optei por parto domiciliar porque eu tinha pânico de entrar no hospital, de me imaginar sofrendo intervenções. E é muito engraçado, né? Porque depois que a gente começa a se ver nesse universo, é uma loucura você se imaginar parindo em outro lugar. Eu já me vejo bem dessa forma, sabe? Eu ainda não estou gestante, mas eu tenho certeza que quando eu estiver, o meu parto vai ser domiciliar, porque eu não consigo me imaginar parindo em outro lugar, não consigo me imaginar longe daquele cenário, né, da minha família ali reunida, do meu bebê chegando dentro da minha casa, do meu lar. Eu não consigo mais imaginar algo diferente disso, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? Que essa família pense assim. Eu sempre falo família, né? Porque o parto, ele é um evento familiar. Ele não é um evento só daquela mulher, né? É importante que o pai também esteja incluído em todas as decisões, que ele participe de tudo, né? Então, que seja uma decisão coletiva. Porque também não adianta aquela mulher estar super segura daquilo que ela quer e ela ter um companheiro que não apoia. Um companheiro que vai falar, olha, isso daí não vai dar certo, vai dar errado, eu tô sentindo cheiro de problema. Então, se aquela outra pessoa também não confiar, não adianta. E isso vale também para todas as pessoas que estiverem junto, né? Sempre falo que uma das coisas legais do parto domiciliar é que você pode ter ali quem você quiser. A casa é sua. Então, se você quiser a sua mãe, a sua sogra, o seu cachorro, a sua vizinha, quem você quiser, se essa pessoa foi importante para você, te trouxer boas energias, bons sentimentos, né? Coisas legais, e realmente entender o processo, é muito bom que ela esteja ali, né? Mas como eu falei, ela precisa também entender o processo, ela também precisa acreditar, porque a gente precisa reunir ali naquela casa todas as pessoas em prol do mesmo objetivo, que é ter Essas pessoas têm que se atualizar também, têm que se informar junto, fazer o trabalho de educação perinatal junto. Exatamente. Isso é muito importante, né, Lu? Que as pessoas participem, né? Eu sempre falo que consulta de pré-natal é pré-natal familiar também. Então, olha, eu queria que minha mãe fosse no dia do meu parto, que ela estivesse lá. Então, ótimo, chama sua mãe para participar da consulta também. E assim a gente vai, porque também é uma forma, né, de você ir preparando aquela família e construindo uma nova visão sobre o momento do parto. Eu, por exemplo, meu marido participava de todas as consultas de pré-natal, mas como eu queria que meu pai assistisse, minha mãe também, eu fiz meu pai ir numa... Primeiro que eu fiz meu pai assistir o Renascimento do Parto. Antes de contar que eu queria parto domiciliar, eu colocava o filme para as pessoas assistirem. Só tinha um nessa época, não tinha o filme 2 e o 3. Daí meu pai foi super a favor do parto domiciliar, depois que eu contei. E aí ele participou de uma das consultas pré-natais. A minha sogra ela não ia assistir, mas mesmo assim, como ela ia ser minha rede de apoio, também levei ela para a roda de conversa da minha equipe.
E a minha mãe, ela, no início, ela não ia assistir porque ela estava sendo contra. Minha mãe teve 3 partos normais, vaginais, né? Cheio de intervenção, anos 80, né? Cheio de violência obstétrica. Mas teve 3 partos normais. Então, ela tinha experiência, ela era a favor do parto normal, mas ela era contra o domiciliar. Lá na frente, quando ela começou a entender que ela não ia mudar minha cabeça e que ela tinha que me apoiar, independente dela achar isso ou aquilo, ela começou a pedir para estar no parto também. Daí eu levei ela também em encontros. E assim, eu sei que até hoje eu não convenci ela da segurança do parto domiciliar. Mas ela assistiu quietinha. Eu sabia que ela não era uma pessoa que ia trazer energias ruins, mesmo não concordando. Porque assim, também tem que conhecer a pessoa que você está colocando, né? Porque minha mãe, por mais que não concordasse com o parto domiciliar, eu sabia que ela era uma pessoa que tinha experiência de parto normal, tinha 3, e que era uma pessoa que não ia interferir em nada que acontecesse ali. E realmente não interferiu. Isso é muito bom, né? Mãe é mãe, né, Lu? Mãe é bom Sim. demais. Sou suspeita, eu sempre falo que, cara, se eu pudesse, eu acho que em todos os partos a gente tinha que poder deixar entrar o pai do bebê e a nossa mãe. Caramba, o parto é nosso e a nossa mãe é tudo de bom. Eu não conseguiria imaginar parindo sem minha mãe, de verdade. Mas a Acho mãe que é tem que muito estar participando especial. dos encontros de pré-natal, como você falou, Sim, porque senão, principalmente tem que ser mães uma mãe bem da instruída. década de 80, 90 que só tiveram cesarianas, né? Acabam ficando com medo, né, vivenciando isso. A minha mãe ainda surta. Toda vez que eu falo sobre isso, eu trabalho com isso, eu vivo isso todos os dias e não adianta. Toda vez que eu falo, mãe, você sabe que quando for o meu parto vai ser em casa. Ela fica assim, tem certeza? Você é doida? Né? Então, assim, Mas você nasceu de parto normal? Eu falo isso, não adianta. Ela também tem as inseguranças dela, né? Ela também tem alguns receios, o que também é normal, né, gente? Sim. É compreensível. Eu sempre falo que ter medo faz parte. A gente só não pode deixar o medo paralisar a gente e nos impedir de viver momentos mágicos. Então, assim, beleza. Ter um pouquinho de medo a gente deixa, não tem problema. O importante é que acredite, apesar do medo, né? Que você acredite que vai dar tudo certo. Sim. Né? Então, segunda regra, vamos falar da segunda, né? A segunda regra, né, de parto domiciliar, que também é uma regra muito importante, é que a gravidez precisa ser uma gravidez de risco habitual, né? E é importante dizer que toda gravidez ela tem um risco. Então, esse risco habitual significa que ela é de baixo risco, o risco é pequeno, né? Então, é uma gestante que não tem pressão alta, não tem diabetes, não teve nenhuma intercorrência durante a gravidez. Então, essa gestante é uma gestante que, sim, ela pode ter o bebezinho dela em casa. Porque a gente entende que a chance de intercorrência é mínima, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas perguntam, mas e os riscos? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Gente, é tão difícil acontecer, né? Assim, eu digo que até mesmo assim, na experiência que eu tenho, até hoje, eu nunca tive nenhum acontecimento, assim, que fosse oriundo de alguma questão relacionada ao alto risco, sabe? Todas as coisas que já aconteceram até hoje são intercorrências que podem acontecer em toda e qualquer parte, em qualquer situação, sabe, da vida. Mas nunca, nada que falasse assim, não, isso aqui a gente não poderia prever. A gente sempre, quase na maioria das vezes, a gente consegue entender o que está acontecendo. Quando você tem um pré-natal de qualidade, é outra história. Então, quando a gente tem um pré-natal bem feito, a gente consegue sim ter uma noção. Então, é sempre importante lembrar isso, né? Regra 2, só pode ter bebê em casa quem tem gravidez de risco habitual. E uma coisa que eu gosto de falar também sobre isso é que as pessoas ficam... A cultura do Brasil, né? Tem essa questão do medo do parto por conta de tantas mortes neonatais e maternas que tem. E a gente que estuda, que sabe que é da área, a gente sabe que essas mortes estão relacionadas justamente às intervenções desnecessárias, né? Ao quererem meter a mão onde não tem que meter a mão. Mas as pessoas leigas não sabem disso. Então ficam com essa ideia, né, no imaginário de que o parto é um evento arriscado, que é um evento que pode qualquer coisinha acontecer, um problema. E aí eu costumo falar assim, gente, até a década de 50, todo mundo nascia em casa. Mas morria-se muita gente. Não morria-se muita gente. Só que não existia pré-natal, não existia ultrassonografia, então não tinha muito o que se fazer quando acontecia um problema. Hoje a gente tem o que fazer, né? E outra coisa, hoje morre muito, eu acredito, né, que morre-se muito mais depois que medicalizaram demais os partos, né? Com certeza.
né? Eu vejo que, assim, isso, Lu, acho que é uma das coisas mais importantes também. Porque as pessoas falam muito sobre as intercorrências, e é bem isso. Hoje a gente tem tecnologias, a gente tem muito mais conhecimento, a gente consegue sim prever muitas coisas e a gente também tem todo o conhecimento para atuar quando essas coisas acontecem, né? A gente já tem Sim. o entendimento de quais são as possíveis intercorrências, o que, que pode acontecer. A gente já sabe o que pode acontecer, a gente se prepara para aquilo. E eu, agora há pouco, estava também conversando com um casal, e eu acho que a Carol tá até aqui, né? A Ana Carolina, estava falando com ela e com o esposo, né? Fazendo um orçamento, e eu estava explicando para eles, né? Que uma coisa que eu considero muito importante, que eles fizeram para mim essa pergunta. O que, que é o mais importante de ter em casa para um parto domiciliar? E ninguém nunca tinha me perguntado isso, desse jeito, né? Do que é o mais importante. Aqui, a Carol tá respondendo aqui. O mais importante é a gente ter pessoas qualificadas. Porque todo mundo se conecta muito de que o importante é ter, sei lá, insumo, é ter uma cama incrível, é ter a melhor banheira, é ter o maior varal de luzes possível. E, gente, tudo isso não é nada quando você não tem pessoas qualificadas, porque essa é a diferença, né? Sim. Eu acho que realmente é o que faz toda a diferença. Você ter uma equipe que esteja em sintonia com você, é você ter uma equipe qualificada, treinada, que tenha experiência e que saiba o que fazer justamente caso tenha as intercorrências que podem acontecer. Isso é o mais importante, porque esse tipo de coisa a gente não compra, né? Acho que é muito assim, é o tipo de coisa que não tem como comprar. Um varal a gente compra, uma piscina a gente compra, qualquer coisa a gente compra. Agora, e o conhecimento? Isso a gente não tem como comprar, né? A empatia do outro por você, a forma como aquela equipe trata você, a forma como você é ouvida, isso não vende, gente. Isso você não tem como comprar na hora do parto. Me vê aí uma Até dose de para você se empatia. sentir segura, né, também, né? E porque é aquilo que a gente estava até falando no início. A pessoa que tem medo, o medo é normal, mas o medo não pode, você não pode deixar o medo dominar. E o que que faz você não deixar o medo dominar? A informação. Mas não só a informação, mas a se sentir segura, que a informação é uma das coisas que te faz se sentir segura, mas também estar com pessoas que te trazem essa segurança, né? Uhum. Exatamente, isso faz toda a diferença. Eu falo muito que assim, parto, a gente diz que é uma sensação de segurança. Porque eu sempre pergunto isso, tem várias gestantes que me procuram e já tiveram um parto anterior no hospital. E eu pergunto para elas, tá bom, fala para mim, o que que você usou do hospital para parir? E na maioria das vezes elas olham para minha cara assim, tipo, fica pensando, sei lá, o que que você usou? Soro? Porque isso você não precisava. Vamos começar por aí. O que mais que você usou do hospital para poder parir? Gente, a gente não precisa do hospital para absolutamente nada. Se você tem uma gravidez de risco habitual, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Então, se você tem uma gravidez de risco habitual, que é uma gravidez saudável, um bebê saudável, um corpo saudável, o que mais você quer? A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa vigiar. Eu sempre falo isso, que é claro, a gente, se fosse assim, do tipo, eu não preciso de nada, 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 a gente paria sem ninguém. Então, assim, é claro que você precisa vigiar. A gente também não pode subestimar o parto e falar, olha, eu sou a rainha do universo, não preciso de ninguém, vou parir sozinha. Isso é muito perigoso. Então, eu sempre falo, não é isso que eu quero dizer, saibam bem. Mas é entender que o que você precisa, tudo que você precisa para parir está dentro de você. É você e seu bebê. Então, isso já está dentro de você. E a grande maioria das mulheres, se a gente permite, né, se os profissionais permitem, a grande, esmagadora maioria vai conseguir parir sem ninguém fazer nada, só a mulher fazer tudo sozinha. Só que é importante que tenha os profissionais, porque no caso de precisar, eles estão ali, né? Exato. Tá travando, Lu, seu. Voltou. A gente precisa saber justamente isso, é valorizar aquilo que importa. Eu falo muito sobre essa questão também, porque a gente bate nessa tecla quando a gente fala de gravidez e pensa nas inúmeras coisas que as pessoas priorizam numa gravidez, não é mesmo? Né? Isso é uma coisa que eu sempre fico refletindo, porque muitas das vezes você pensa, o que é mais importante? O que será que é mais importante? O momento do seu parto, que é o ápice, o momento que você vai encontrar o seu bebê e você ter uma equipe qualificada, seja com a enfermeira obstétrica ou com a doula, né? Ou com qualquer outro profissional que esteja envolvido no parto, ou de repente um baita chá de bebê. Eu falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm essa consciência do que é mais importante.
do que é mais importante. A gente tem valores muito confusos, né, hoje. É. Então, assim, isso é uma questão Mesmo muito importante. enxoval também, tem muitas coisas que a gente compra que o bebê não precisa. Nem usa. Pode até ser que ele use, mas ele não precisa. É verdade, é exatamente isso. Mas então, vamos lá. Vou para a próxima regra, né? E a última, deixa eu lembrar o que eu já falei. Falei da primeira. Ah, lembrei qual é. A terceira regra, que é a regra da distância, né? A gente sempre fala que é importante que tenha uma maternidade de emergência em até no máximo estourando 30 minutos de distância da residência. É sempre legal a gente falar que quando a gente fala de parto, né, a gente pensa em tempo. A gente não pensa na quilometragem, a gente não pensa na distância, porque tem pessoas que falam para mim assim: "Ah, mas tem uma maternidade aqui do lado que é muito pertinho". Aí você pensa, tá bom, mas é pertinho quanto? Qual é a rota que a gente faz para chegar até essa maternidade? E às vezes é tipo um lugar que tem milhões de sinais e que tem um monte de pardal e você não consegue chegar. Trânsito. Por isso que a gente sempre fala de tempo. Às vezes, uma maternidade... Isso aconteceu com uma gestante nossa de pouco tempo atrás, que ela morava em Campo Grande e a maternidade mais próxima da casa dela era o Rocha Faria, que é em Campo Grande, né? E, assim, a distância era muito pequena. Só que de lá até o Rocha Faria demorava mais do que até o Marisca, que é em Bangu. Porque a rota para lá era uma rota totalmente aleatória. Então, assim, era legal... É sempre importante a gente pensar nisso. Não é o que é mais perto, né? É o que chega mais rápido. Por quê? Sim. A gente sempre precisa ter uma maternidade ali de emergência para caso ocorra alguma situação que a gente precise de uma transferência, né? E muitas... a Sara aqui falando eu mesma, viu, Sara? É de você que eu tô falando. Então, é isso mesmo. Então, assim, essas situações, é importante a gente sempre falar, né? Que quando a gente fala de transferência, a gente só vai transferir uma gestante, eu digo pelo menos pela minha equipe, tá, ô Lu? A gente só transfere uma gestante quando é realmente uma situação que a gente não consegue resolver em casa. Então, assim, eu diria para vocês que na maioria das vezes vai ser uma indicação de cesárea, como uma DPP, né, um prolapso de cordão, uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, alguma coisa que a gente não tem como resolver. Então, assim, outras situações, né, como, sei lá, exemplo, um período expulsivo um pouco mais prolongado. Isso não é um motivo para a gente transferir, né? Inúmeras situações que a gente consegue resolver em casa, como a hemorragia pós-parto, sutura de laceração, né? Então, tudo isso a gente consegue resolver em casa. Porque tem pessoas que me perguntaram várias vezes, inclusive, mas a maternidade de emergência é pra gente ir depois que nascer? Tipo, depois que nascer a gente vai pro hospital? Eu falo, não, a gente não vai pro hospital. A gente vai ficar em casa. A gente só vai pro hospital se houver alguma indicação. Oi! Fala, onde você nasceu, Fernandinha? Em casa, não foi? Acho que tá dormindo. Não, é que travou. Vai lá dormir, filho. Fecha a porta pra mamãe. Travou, Lu. Você não tá me vendo, não? Eu tô te vendo normal. Agora tá voltou. Tudo certo? Vocês estão ouvindo a gente, gente? Estão vendo? Dá um retorno aqui só pra ficar tudo certinho. Se por acaso falhar o áudio ou o vídeo, vocês avisem pra gente também, tá? É isso. Mas eu acho que agora voltou. O seu tinha travado, mas voltou. Beleza. Peraí, filho. Então, basicamente é isso, né? Assim, é saber que é importante ter essa maternidade de referência, que seja uma maternidade razoavelmente próxima, para que a gente tenha uma transferência caso alguma coisa aconteça, certo? Sim. Então, ficaram aí as 3 regras, né, gente? Só para relembrar, para caso alguém tenha chegado depois da primeira Eu acho que o que mais amedronta quem não se sente segura para parto domiciliar é justamente no caso dessas emergências, se dá tempo de chegar no hospital. Essa é uma dúvida, eu acho que é constante, né, Lu? E dá tempo. Sim, dá tempo. A gente sempre fala que essas situações, né, são situações onde a gente tem, obviamente, lembra que eu falei da equipe treinada, né? Isso é um diferencial, é você agir prontamente. Então, são situações que a gente rapidamente identifica e rapidamente a gente transfere. E os Então, limites assim, são mais curtos também do que se estivesse no hospital, né? Oi? Os limites são mais curtos do que se estivesse no hospital, por exemplo. Sim, com certeza. A gente não vai esperar chegar no limite do limite para a gente fazer uma transferência. Esse é o caso, por exemplo, de uma alteração no BCF, por exemplo. Sim. A gente escutou o coração do bebê e a gente viu que está começando a dar alguma alteração. Eu não vou esperar aquele bebê estar no limite da alteração dele para poder transferir.
a gente, é claro, Sim. vai pensar em fazer essa transferência o mais rápido possível, porque o bebê... Eu sempre falo muito isso também, né? Os bebês, eles não param do nada. Já me perguntaram, mas se o bebê nascer parado? Gente, o bebê não para do nada. O bebê não tá ótimo e do nada nasceu parado. Não é assim que funciona. Eles dão sinais, né? Eles vão avisando a gente. Eles têm alarmes ali, né? Para poder falar, olha, opa, eu não tô bem, tá acontecendo alguma coisa comigo. E a gente consegue identificar isso com facilidade, inclusive. Então, a qualquer desconfiança de que tem alguma coisa diferente do normal, na mesma hora a gente cata tudo e vai embora. Né? Eu sempre falo até mesmo isso, que no parto domiciliar, mesmo o parto sendo em casa, a gente tem que ter a gestante e o bebê tem que ter a mala deles pronta. Porque se a gente precisar de uma transferência, a gente só vai pegar a mala e vai embora. Então, eu não vou parar para catar alguma coisa, pensar. Eu sempre falo isso para todas as gestantes, né? A orientação é padrão. Então, independente de ser parto domiciliar ou parto hospitalar, as coisas precisam estar todas catadas. Eu sempre falo isso. Mala pronta da mãe do bebê. A gente precisa sempre ter, eu sempre falo, né? Que a gente faz um protocolo não. Como é que é o nome? Um planejamento logístico, né? Para que a gente saiba até mesmo as rotas. Então, eu vou saber, durante o pré-natal, a gente já vai ter todo um planejamento. Antes do parto chegar, eu já vou saber qual é a maternidade para onde a gente vai, quanto tempo a gente leva para chegar lá, se tem alguma outra que é mais perto do que aquela, se aquela maternidade tem UTI neonatal, se tem UTI materna. Então, são muitas coisas que a gente pensa antes. Eu não vou deixar para poder pensar para onde a gente vai na hora da emergência. Então, assim, assim, a gente tem tudo planejado, né? A gente deixa tudo planejado. Então, se acontece alguma coisa diferente do normal, a gente só vai dar seguimento ao planejamento. E assim a gente vai. Eu lembro que eu fiz plano A, que era em casa, né? Plano B e plano C. Exatamente. A gente pensa em tudo. Então, se precisar transferir para um acompanhamento do trabalho de parto, assim, se for uma coisa que a gente tem tempo, digamos assim, a gente às vezes procura até uma maternidade melhor, uma maternidade mais referência em parto. Agora, se é uma urgência, a gente vai para mais perto, não importa se ela é do SUS, se ela é privada, né? Então, a gente vai para a maternidade mais próxima que tiver, porque é uma urgência, é diferente, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, né? É super importante. E agora tá podendo, por enquanto, de novo, ter equipe de backup, né? De parto domiciliar. Sim, isso é uma coisa muito bacana, né? É uma baita de uma vitória, porque a gente ficou aí anos sem poder ter nenhum médico. Então, para que todo mundo entenda, né? O que acontecia antes? A mulher planejava um parto domiciliar e ela podia, por exemplo, fazer um pré-natal com uma enfermeira, com a equipe da enfermeira de PD e com um obstetra. Mas esse obstetra, ele não poderia prestar assistência a ela no hospital caso ela precisasse de uma transferência, né? Então, hoje é diferente. Se por acaso você quiser manter o acompanhamento com o obstetra e com a equipe de PD, e no meio do parto domiciliar você tiver uma intercorrência, você precisar de uma cesárea ou de uma transferência em cima da hora, esse médico ele pode ser um backup. Ou seja, ele pode atuar em parceria com essa equipe e ele pode sim ir até aquela maternidade para onde você está indo para poder prestar atendimento a você. Seja para continuar aquele trabalho de parto no hospital ou para fazer uma cesárea de emergência. Sim. Eu achei foi super muito bacana, bom, né? Porque tinha gente que tinha um pouco de preconceito com o SUS, né? E aí não podendo ter equipe de backup. O que a gente entende, mas também eu, por exemplo, meu plano B em caso de emergência era o Leila Diniz, porque eu morava do lado do Leila Diniz. E eu sabia que se eu fosse transferida, seria uma emergência em caso de uma cesariana, de precisar de uma cesariana. Então, e eu sabia que o SUS para emergência funciona muito bem. Para emergência de Sim, eu parto, sempre né? Porque falo tem a muito equipe isso. toda de plantão ali. Exatamente. Muitas das vezes, assim, eu ouso dizer até que é melhor do que um hospital privado. Porque é uma galera que está altamente acostumada com isso, né? Eles fazem isso o tempo todo. Então, eles lidam com a urgência com uma rapidez muito grande. Então, eu não teria medo algum, nem tenho, né, de transferir uma paciente para o SUS. Eu faria isso de olhos fechados. Com muita tranquilidade. Deixa eu ver, eu acho que tinha alguém mandou numa caixinha aqui. Deixa eu ver se foi. Porque aparece as caixinhas do dia inteiro. Não sei se é da live. Não, acho que não é pra live, não.
Ah, não, tem sim. Tem uma pergunta aqui. Vocês assistem PD em mulheres com cesárea prévia? Essa é uma pergunta que também recebo com frequência, tá? Acho que eu recebi essa pergunta hoje, ou foi hoje ou foi ontem. Eu respondi esses dias para alguém inbox que me mandou essa pergunta. E a resposta é sim. É claro, a gente pode sim atuar, tá? Atender um parto domiciliar. É sempre importante, né, que tenha, obviamente, um acompanhamento bem grande. E uma coisa que eu acho que é o mais importante nesse sentido é o intervalo, né? A gente precisa ter o intervalo ideal entre as gestações. Então, a gente não pode ter uma cesárea hoje, por exemplo, e daqui a 12 meses a gente ter um parto domiciliar. Isso não é recomendado, né? O intervalo mínimo é considerado aí 18 meses, é o que é protocolado, no mínimo 18 meses para se ter um parto normal, independente de ser em casa ou de ser no hospital. E o recomendado seriam aí pelo menos 2 anos e meio, entre Sim. esses partos, para que a gente tenha um risco mínimo aí de rotura, né? É bem pouquinho. Sim. Não sei se alguém mandou alguma pergunta, porque acho que a gente pode deixar o restante para falar amanhã, questão de... O que você separou mais para falar? Que a gente pode deixar para amanhã também e respondendo pergunta agora. O que você acha? Pode ser. Ó, eu separei algumas coisas, deixa eu pensar aqui. O que mais que a gente tem, que a gente poderia falar hoje? Acho que eu vou falar então sobre um pouquinho sobre os equipamentos. Vamos falar o que a gente leva. Tá. Isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem também, né? O que a gente leva? Eu sempre falo que a gente monta uma casa de parto na casa da gestante, né? Literalmente. Uhum. Porque a gente leva tudo que a gente precisa, né? Então, tudo que a gente precisa é o que a gente pode precisar. Então, assim, imaginem vocês que tudo aquilo que teria no hospital, você vai ter em casa também. Então, todos os insumos necessários para a gente, caso precise de uma sutura, caso tenha uma hemorragia, caso tenha uma parada do bebê, né? Ou que a gente precisar fazer alguma manobra. Tudo isso, todos os materiais a gente leva com a gente, né? Eu sempre falo que parece que a gente vai se mudar para casa da gestante no dia do parto domiciliar, que a gente chega igual as muambeiras doidas, com um monte de coisa. A gente sempre leva também a banqueta do parto, a piscina, a gente leva todas as coisas, os mimos, né, que eu falo, que são o varal de luz, todas as tecnologias não farmacológicas, né, o rebozo, a aromaterapia. Então, tudo isso a gente leva também para casa da gestante. Ela não precisa se preocupar em comprar. Isso também foi uma coisa que me perguntaram. Ah, eu preciso comprar uma piscina? Não, não precisa. A gente na equipe tem e a gente leva a piscina para sua casa. Então, você não precisa se preocupar com praticamente nada, né? O que a gente pede para a gestante separar são materiais de higiene. Então, o que ela precisa? Ter pano de chão, toalha. A gente vai usar muita toalha. Eu sempre falo que toalha é uma coisa que falta no dia do parto, que a gente entra e sai do chuveiro 15 vezes e a toalha está sempre molhada. Então, toalha é uma coisa que a gente usa muito. Mas são sempre coisas assim, né? Itens de higiene, que a gente não precisa se preocupar com muita coisa, tá? Que Fraldinha também, né? Aquelas a gente leva. fraldinhas. Aquelas fraldinhas ajudam bastante, né? Os Eu tapetinhos comprei a higiênicos. Metro, isso é uma dica até boa, né? Eu comprei a Metro na caçula. Ai, que Comprei aquele pano de maravilha! fraldinha a Metro, porque ficar comprando fraldinha em loja era muito caro. Fui na Eu caçula, nem comprei sabia o disso, Lu. vestido Que que faz dica a bacana. fraldinha. Legal, adorei. Eu sempre Aí vejo a galera comprei comprar aquele tapetinho higiênico, né? Igual de cachorro. De xixi de também. cachorro, literalmente, é esse que eu vejo a maioria comprar. Não sabia que vendia metro. Isso é ótimo, é uma dica muito boa. É. E, e esse engraçado também, uma coisa legal de falar, que não, essa organização toda da equipe, e a equipe, pelo menos quando eu tive Fernandinho de parto domiciliar, eu lembro que a equipe também, além dela ser organizada, ter toda essa organização, ela também me cobrava da minha organização, porque ela ia chegar na minha casa e precisaria saber onde estão essas coisas, né? Então elas falaram, você vai separar, me deram a lista de materiais que eu precisava ter, e falaram, você separa um cantinho da sua casa para botar não sei o que, nanana. E aí, numa dos últimos encontros que elas foram na minha casa fazer a visita, fazer a consulta em casa, elas me pediram para mostrar onde estava. E eu, virginiana, toda organizada, coloquei tudo numa malinha. Tudo organizado numa malinha, tudo separado, setorizado. Elas, meu Deus, Bonitinho. todo mundo tinha que ser assim, organizado assim. E outra coisa, comida também, né? Deixar comida. Comida é uma coisa bem legal, né? Da gente falar também, que é uma coisa que muita gente não pensa. Acho que quase ninguém lembra disso. E é uma coisa que a gente sempre orienta também nas consultas de pré-natal. A gente sempre fala sobre tudo isso, né? O que a gente pode fazer,
né? Para poder facilitar, deixar preparado, né? Para o dia é sempre bom. Né? O material, como você falou, é sempre bom que esteja tudo juntinho, já separado, e que a gente saiba onde está. Então, nas últimas consultas, a gente sempre faz um tour aí pela casa para a gente conhecer tudo. Então, a gente acaba fazendo parte, de certa forma. Eu sempre falo isso. O pré-natal do parto domiciliar, ele é muito diferente. Porque a gente se torna parte daquela família, né? De uma E o forma... que é muito importante, né? Porque até eu, como doula, mesmo quando é parto hospitalar, eu adoro os... Tem gente que tem doula que faz agora no consultório. Não... Eu acho até legal, mas eu gosto tanto Não é a de ir mesma na casa coisa. da pessoa, porque eu acho que eu estar na casa da pessoa acaba criando mais vínculo ainda com aquela família. Com certeza, até porque se a gente for parar para pensar, não é para qualquer pessoa que a gente abre a porta da nossa casa, não é mesmo? Sim. Então, eu acho isso muito bacana. Eu também sou super fã da consulta em casa, de fazer o pré-natal ali e de reunir todo mundo ali no lar, para onde aquele bebê vai chegar, né? Eu acho isso muito bacana. Então, é importante ter essa organização. Sobre as questões de comida, né? Eu sempre oriento também coisas que são práticas para poder separar para um parto domiciliar. Porque a maioria das gestantes, elas não conseguem, no momento do trabalho de parto, bater um pratão de arroz e feijão. Porque na maioria das vezes dá enjoo. Aí tem gestantes que não querem comer nada, porque não tem vontade de comer. Mas é importante que a gente lembre que, é claro, que saco vazio não para em pé. Então, a gente também precisa ter alguma fonte de energia durante o trabalho de parto, né? Então, é sempre legal que tenham comidinhas fáceis, coisas práticas de serem feitas. Então, suco, eu sempre falo que suco é vida, porque você congela o suco no dia do parto, você tira da geladeira. Água de coco, açaí e sorvete são uma dupla que eu também gosto muito de indicar, porque são coisas fáceis, né? E que não são pesadas e que são calóricas, então tem uma quantidade boa de caloria ali, mas não é a mesma coisa que comer uma feijoada, então você não vai ficar cheia pra caramba. Sim. Então são alimentos super bons, né, de você ter em casa e que são congeláveis, então você tem como comprar aí quando tiver com 37 semanas ou um pouquinho antes, compra, deixa congelado. Que eu fiz, que eu não sei se você vai falar isso aí agora também, né, comida, que além dos lanchinhos, né, para o trabalho de parto, que eu acabei nem precisando porque o meu parto foi rápido, que aliás, os partos domiciliares tendem a ser mais rápidos também, né? Mas eu fiz também pensando que poderia ele nascer em horários de refeição e aí eu precisar me alimentar depois, que depois do parto dá fome, né? Dá muita. E alimentar também a equipe, né? Se ficasse muitas horas ali. Aí eu congelei, eu fiz feijão, deixei congelado, fiz carne assada, deixei congelada, fiz empadão de frango, deixei congelado. A única coisa que eu não fiz, porque é horrível congelado, é arroz, né? Só que eu pensei, não, minha mãe vai estar aqui, meu pai vai estar aqui, alguém faz o arroz rapidinho. E não deu outra. A Fernandinha nasceu num domingo, dia das mães, no horário de almoço do dia das mães. Nasceu 1h25 da tarde. E aí foi muito bom, porque todo mundo comeu. A doula comeu, as duas enfermeiras comeram, meu pai, minha mãe, eu, meu marido, todo mundo comeu porque tinha comida pronta em casa. Então, isso é muito bom, né? Esse planejamento mesmo. Eu falo isso até mesmo pro pós-parto, né, Lu? Pro pós-parto, depois exatamente. você não tem mais tempo para ficar indo fazer comida toda hora. Você tem um bebê para mamar de 3 em 3 horas no máximo. Então, é bem complicado. Então, é sempre bom, né, que você tenha um estoque de comida para você mesmo. Né? É bom fazer um plano não só do parto, mas um plano de pós-parto. É verdade. Porque é uma vida nova, né? É muito diferente. Eu falo muito isso, é totalmente diferente. A Beatriz perguntou aqui na caixinha, eu vi agora, né? Por que o parto domiciliar acaba sendo mais rápido, que você acabou de falar? Gente, é absurda a diferença, vocês não têm noção. Chega a ser assustador às vezes. A gente até subestima às vezes, né, Lu? Pensa, não, essa aqui, primeira gestação, vai demorar um pouco mais. Meu Deus, vem com uma avalanche. Se a Sara estiver aqui, inclusive, Sara, tadinha, minha linda, porque ela também é mais uma testemunha do parto a jato. Gente, parto em casa é outra coisa. Porque você está na sua casa, no ambiente mais confortável e seguro que existe na face da Terra. Num ambiente onde você tem as pessoas que você gosta. Então, ali no parto domiciliar, a gente reúne, muitas vezes, realmente, o marido da paciente, a mãe, às vezes uma irmã, uma amiga, pessoas que você realmente confia, né? Que você fica feliz delas estarem ali. Então, tudo isso influencia muito para que o parto seja rápido. Porque quando você simplesmente está relaxada,
você tá tranquila, você libera todos os hormônios que precisam, você não tem aquele impacto que é chegar na maternidade. Eu sempre falo que quando a gente sai de casa, Não, ali, até antes de chegar, né? A preocupação de ter que sair. você pensa no deslocamento, ai meu Deus, que horas que eu vou ter que sair? Como é que eu vou fazer com a questão do deslocamento? Ai meu Deus, o bebê pode nascer no carro. Você pensa Você mil desliga, né? coisas. Você em casa, você desliga. Você não tem que se preocupar com nada. Você se desliga. Isso é muito importante, porque você se entrega muito mais pro processo, os hormônios fluem melhor. Exatamente, não tem aquela pressão, né? Eu falo muito também que uma coisa que eu acredito super que ajuda é que, por exemplo, a minha equipe no parto domiciliar, a gente não faz toque. A gente não tem Sim. protocolo de toque. Eu A gente não também toca. não tive toque, não, nenhuma vez. Exatamente, a gente não toca. E tem gente que eu falo isso e a pessoa fica, como assim não toca? Como é que você vai saber? E eu pergunto, tá, mas pra que você quer saber? Porque, assim, pra mim não faz diferença. Porque se nascer agora ou nascer daqui a 2 dias, eu vou estar lá sentado no mesmo lugar. Ah, e dilatação não significa muita Contemplando. coisa, né? Porque a gestante pode estar com 10 e o bebê tá alto, ou tá com 5 e nascer 40 minutos depois, né? Pois é, exatamente. Isso super acontece, gente. Acontece mesmo, né? Então, quanto mais tranquilo a gente fica, mais fácil é, né? Mais prazeroso é. Eu falo sempre que a nossa meta é ter um parto feliz. Você quer ver como é Independente. que a prova de como a cabeça é tudo, né, no parto? Eu tive uma gestante agora em junho que eu cheguei na casa dela, tava com uma equipe de hospitalar, mas que tinha enfermeira obstétrica. Daí eu cheguei na casa dela, fiquei aguardando, quando tava um pouquinho mais sentindo que estava evoluindo, chamei a enfermeira. Aí quando a enfermeira chegou na casa dela, tocou, porque como era hospitalar ia ter que tocar, né? Aí tocou, tava com 5 ainda, primípara, 5 de dilatação. Ela pensou, bom, vai demorar ainda. Não tinha sangramento de colo, não tinha tampão saindo, não tinha nada. 1 hora depois já tava com a bolsa rota. Então nem podia ficar tocando toda hora. 1 hora depois começou a escorrer sangue pela perna. E aí ela toda cheia de dedos para pedir para tocar de novo, né? Ela falou, olha, eu sei que eu te toquei tem 1 hora. Não, nem poderia te tocar agora de novo, certo? Seria tocar a cada 4 horas, mas eu tô vendo uma evolução aqui muito, né? Bem mais, uma evolução bem boa, então eu acho que eu vou te tocar para saber se a gente já vai para o hospital. Aí tocou, tava com 9. Em 1 hora de 5 para 9. Aí falou, vamos embora, porque ela morava na Barra e ia pra Pereira da Barra. Falou, vamos embora que dá tempo, tá com 9, ainda tem que descer mais um pouquinho o bebê, dá tempo, daqui pra Pereira tá dando 10 minutos. Aí tá, meti um vestido nela, tava com tudo pronto pra sair, meti um vestido nela e andei do quarto pra sala. Era um apartamento pequeno. Quando chegou na sala, ela teve o primeiro puxo. Ela não tinha feito puxo nenhum ainda. Teve o primeiro puxo. Agachou e começou a falar, gente, não vai dar pra chegar no hospital. Aí eu falei, calma, você só teve um puxo, dá tempo. Os expulsivos às vezes demoram alguns minutos, dá tempo, porque são 10 minutos até lá. Vim puxando ela pelo braço. Quando chegou na porta de casa, ela se tacou no chão e falou, gente, não dá, eu tô sentindo a cabeça. E nasceu ali. Quando a gente chegou, aí tá, removeu pro hospital para esperar a decretação da placenta, porque a equipe já tava toda lá esperando ela. Quando chegou no hospital, nasceu placenta, nananana, acabou tudo. Ela quis tomar um banho antes de ir pro quarto de internação. Porque ela sabia que até ir pro quarto ia demorar, ela tava se sentindo suja e queria tomar um banho. Aí, enquanto o pai ficou com o bebê, eu fui ajudar ela a tomar banho para ela não ficar tonta. Daí, no chuveiro, ela tomando banho, ela virou para mim e falou assim, Lu, eu sempre quis um parto domiciliar, mas meu marido não deixou. Olha só, a pessoa quis tanto. Quando ela chegou na porta, ela travou e o bebê nasceu. Mas é lindo, né? Como a coisa acontece, gente. Mas é que tá, ela acredita, né? É incrível, por isso que eu falo, gente, tem que acreditar, vocês têm que acreditar que é possível. Funciona, desde que o mundo é mundo, as mulheres têm seus bebês de parto normal, né? Quantas vozes a gente vê por aí que, eu tive 14 filhos de parto normal, todo mundo nasceu em casa e tá todo mundo bem. Que bom, e ela também, né? Então, acho que isso faz muita diferença. E eu falo muito também, cara, é muito diferente um parto hospitalar de um parto domiciliar. Eu sou suspeita, mas assim, eu acho a coisa mais linda. É tão mágico. É tão mágico. O clima é outro, né? Até depois que é leve. É leve, porque você realmente, assim, não tem intervenção nenhuma. Você é 100% você.
não tem máscara, não tem fingimento, não tem julgamento. Isso também é uma coisa muito importante. Você é livre. Se você quiser gritar, você grita até o outro mundo. E não tem problema nenhum e tá tudo bem. Até a amamentação costuma fluir melhor também, né? Com certeza. Tudo, né, Lu? Até a adaptação, uma coisa que todo mundo fala, né? Que eu ouço muitas gestantes reclamando do pós-parto, é que na maternidade, aquelas 48 horas, elas nunca acabam. Porque você não consegue dormir um segundo, você não descansa. Porque quando ou o bebê tá mamando, ou então ele tá chorando, ou você tem que trocar a fralda, ou o seu peito tá vazando. Aí quando você consegue descansar, você fala, agora eu vou dormir, vem um abençoado e abre a porta. Porque tá na hora de ver a pressão. Então, assim, é o tempo todo. Aí vem a pessoa do berçário para poder ver, o seu bebê está mamando. Eu não tô criticando essas pessoas, porque eu sei que elas estão fazendo o trabalho delas, tá, gente? Não tô dizendo que elas não têm que fazer, não, tadinhas. Mas é porque, assim, é diferente. Quando a gente tá em casa, né, eu sempre falo, cara, o bebê nasce 100% das vezes quase, né? 99%. A gente coloca o bebê no colo da mãe e acabou. A gente só se preocupa que a gente tem que aquecer aquele bebê, deixar ele ali em contato pele a pele, abraçadinho com aquela mãe. E a gente geralmente deixa eles ali, vivendo naquele momento. A gente deixa, inclusive, a gente se afasta um pouco, literalmente. E deixa aquela mãe curtir. E ter aquele imprint, né, do bebê olhar para ela olhar para o bebê. E aquele pai que geralmente está ali extasiado e maravilhado com tudo aquilo que está acontecendo. Então a gente dá esse tempo para a família, para ela se sentir família, né? Para cair aquela ficha de que o bebê chegou, ele tá aqui. É muito diferente. E você fazer isso, às vezes, na sua cama, no seu quarto, ou que seja no seu banheiro, na sua sala, é seu, é a sua casa. É muito diferente. Não vai aparecer alguém do nada abrir a porta e começar a gritar. Ninguém vai bater na luz e acender a luz e falar, posso pegar aqui seu bebê só um minutinho? Não tem isso. Você simplesmente tem a certeza, né, de que você vai viver aquilo ali com toda a maravilha. Você no conforto do seu lar, né? Tá no conforto da sua casa. Gente, é bom demais, cara. Não tem como pensar que, meu Deus, sério, eu não consigo pensar de verdade. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E como que eu, não dá. Não tem como. Você imagina, você tá ali naquele momento maravilhoso e alguém chega pra você e fala assim: você não pode me emprestar seu bebê que eu vou levar ele ali pra examinar? Eu falo, o quê? Como assim? Tadinhos das pessoas, eu fico com pena, mas é isso. É o seu bebê. Você esperou 9 meses para olhar para aquele rostinho, para poder olhar. A gente sempre brinca, né? Que as mães têm esse hábito de olhar e querer contar todos os dedos. E olha a mãozinha, e olha o pezinho. Então, aquele é o seu momento. Você esperou 9 meses por aquele momento. Como que alguém pode tirar isso de você? Não pode. Não pode, nem é justo. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui. Na verdade, ela já tinha feito outra pergunta aqui em cima, falando que se era necessária apenas a presença da doula. Aí acho que você pode falar melhor, mas a doula não é profissional técnica, né? Então precisa ter a dupla de enfermeiras obstétricas. Quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? É importante que tenham 2 enfermeiras obstétricas, isso é essencial e inegociável, né? Tem que ter 2, é o certo. A gente sempre tem que ter uma enfermeira que está voltada para a mãe e outra enfermeira voltada para o bebê. E é claro que, assim, qualquer intercorrência que aconteça, a gente precisa de 2 pessoas. A gente não tem como fazer, assim, né? Não somos seres humanos super, né, sei lá, super mulheres ou super homens aí para poder falar, não, deixa aí que eu resolvo sozinha e eu me viro com tudo. Não pode. Nem é ideal. Então, são sempre 2 enfermeiras. Eu não sei se alguém perguntou aqui. Eu acho que alguém tinha perguntado se precisava de obstetra. Aqui, ó. Recomendam a presença da enfermeira ou de uma obstetra. No parto domiciliar, na verdade, em qualquer parto de risco habitual, não é necessária a presença de um médico. Seja ele obstetra, seja ele anestesista ou qualquer médico. Não é necessário, tá? Então, em todo parto de risco habitual, você precisa, no mínimo, de ter uma enfermeira. Então, ter um obstetra ou ter uma enfermeira é uma preferência de cada pessoa, né? Até a lei que a gente falou, você só poderia ter uma enfermeira porque o CRM não permitia que os médicos atuassem de forma alguma em partos domiciliares, porque eles têm uma visão de parto diferente da nossa. Então, agora, acredito que já poderia, né? Sim. E a Beatriz acabou de perguntar, né? Assim como eu tô falando do obstetra, vale a mesma coisa para o pediatra, tá? Ou seja, qualquer médico. Seja ele obstetra, seja ele pediatra, ele não é obrigado a estar ali. E não há uma necessidade real. A partir do momento que, como eu falei lá no início, né?
é uma gravidez saudável, tem um bebê saudável, a gente não precisa de nenhum pediatra, porque aquele bebê é um bebê que vai nascer e vai se adaptar bem. A gente só precisa Sim. vigiar ele e observar, né? Então, verificar E as sinais. enfermeiras também são capacitadas para olhar o bebê, não só para olhar a mãe. Exatamente. Isso é muito importante, né? Quando a gente faz a especialização em enfermagem obstétrica, apesar do nome obstetrícia ele se referir à gravidez e à mãe, a gente também aprende a recepcionar o bebê. Inclusive, para se tornar enfermeira obstétrica, você tem um quantitativo mínimo de consultas de puericultura e também de atendimentos a RN em sala de parto. Então, para ser enfermeira obstétrica, você tem que ser habilitado a isso. Você tem que atender o bebê no momento que ele nasce, fazer os primeiros cuidados, pesar, medir, fazer vacina, saber avaliar aquele bebê, saber fazer o boletim de Apgar, né, que é aquela notinha que o bebê recebe quando ele nasce, saber verificar todos os sinais do bebê, saber quais são os parâmetros, o que você pode fazer para melhorar. Então, tudo isso a gente também sabe fazer. Ó, tem mais uma pergunta aqui perguntando em relação à DNV. Como funciona no parto domiciliar? Isso é uma pergunta boa, que muita gente tem dúvida, né? Funciona do mesmo jeito que no hospital, magicamente, né? Porque nós enfermeiras obstétricas, nós temos cadastro, né? Quando você é enfermeira obstetra, você é registrada no Corém, tudo direitinho, você tem um cadastro na prefeitura. E lá a gente faz a retirada das DNVs, assim como o hospital retira, a gente retira também. E quando a gente presta assistência a um parto domiciliar, a gente leva essa DNV com a gente e preenche esse documento, né? A DNV é a declaração de nascido vivo. É a declaração que você leva no cartório para poder fazer o registro do seu bebezinho. Então, da mesma forma que no hospital você sai com esse registro, né? O papel para o registro, no parto domiciliar você também sai com o papel para o registro. O mesmo papel, o mesmíssimo papel. Não tem nenhuma diferença, tá? E com esse papel você vai levar no cartório e vai fazer o registro do seu bebê sem pagar nada, da mesma forma que você faria no hospital. Tem mais uma pergunta que eu acho interessante aqui, ó. Vocês levam anestesia caso o gestante peça? Isso aí é uma coisa importante, né? Dentro de casa, né, a gente considera que não é o ambiente para você fazer nenhum tipo de intervenção, né? E a anestesia, a analgesia de parto, ela é uma intervenção no parto, tá? Então, toda e qualquer intervenção, ela é feita no ambiente hospitalar. Então, quando a gente porque fala... gera risco, né? Exatamente, porque tem um risco. Vamos pensar assim, né? Como eu falei, gravidez saudável, bebê saudável, tudo certinho. A gente tem ali tudo bonitinho, tudo fisiológico, tudo natural. A partir do momento que você interfere, que você faz, né, uma intervenção naquele processo, não é mais natural. Então, você pode... Né, a analgesia de parto, ela tem inúmeras possíveis... Como é que é o nome que dá? Como se fossem reações adversas. Né? Tem riscos, exatamente. Tem inúmeros riscos. Então, se antes você não tinha risco, agora você tem, porque você fez a analgesia. Então, a analgesia de parto, ela só pode ser feita no ambiente hospitalar, né? Então, quando a mulher faz a analgesia, ela precisa ser monitorizada mesmo, aquele monitor que você bota aqui o aparelho de pressão, aqueles eletrodos no peito. Ela precisa ser monitorizada e ter os sinais vitais dela aferidos com mais frequência. Então, a monitorização ela também, é muito mais intensa. O bebê também, porque existem muitos riscos para o bebê. Tem que lembrar que a dose pode vir com o peso corporal da mãe, não com o peso corporal do bebê. O bebê também recebe, né? Sim. E assim, eu ouço muitos anestesistas falarem que parto bom é parto sem dor. Que parto humanizado é parto sem dor. E eu falo, gente, tá bom. A gente vai fazer de tudo para que você não sinta dor. Existem as tecnologias que a gente pode até falar na próxima live, né? As tecnologias não farmacológicas para alívio da dor. A gente vai utilizar, é claro. Mas até que ponto vale a pena você não sentir dor? A que custo? Quanto vale? Né? Eu acho que é sempre importante a gente balancear isso, né? Então aí fica uma dica para a galera que pensa aí sobre analgesia de parto. E não só para questões físicas, mas para questões de neurociência também, né? Porque a neurociência já comprovou que essas intervenções geram riscos para o resto da vida da criança, né? A analgesia, ela tem efeitos na psique da criança para o resto da vida. Sim, exatamente. E pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Na verdade, eu acho que quase ninguém fala sobre isso e a maioria das pessoas pregam que a analgesia de parto é maravilhoso. Falam que é o céu. Eu já ouvi muita gente falar isso. Sabe? Você sai do inferno para o céu. Gente, pelo amor de Deus. Não é nada disso, tá? E assim, é o que a gente falou lá atrás também. A dor,
ela faz parte. E não tem problema sentir medo da dor. Isso também é normal, gente. Você só precisa acreditar no processo. Foca em acreditar no processo e entender como aquele bebê foi perfeito, criado para você, foi feito para o seu corpo, ele foi feito para você parir aquele bebê. E o Eu seu costumo dizer corpo produz também que a tudo. dor não era para ser tão assustadora assim, porque a dor ela é uma dor que te dá descanso. E que se você parar para pensar na fase ativa, que sei lá, tem 3 em 3 minutos uma contração, você tem o dobro do tempo de descanso do que de dor. Né? Se a sua contração durar 1 minuto e 15 e tem 2 minutos e pouco de intervalo, você tem o dobro de tempo sem dor do que com dor. Exatamente. Imagina só, o corpo não aguentaria se a dor fosse contínua. E aí a gente pode, Sim. por exemplo, também falar sobre a ocitocina, né? Que é uma outra intervenção que a gente também faz no hospital, a gente não faz em casa, isso também é importante falar, né? Que assim, a ocitocina ela te dá uma dor maior do que aquela que você suporta. Então, assim, o nosso corpo, ele foi. Alguém botou aqui, ó, nosso corpo humano é perfeito, foi renascer no parto. Então, é isso, gente. O corpo humano, ele é perfeito mesmo. Ele foi feito Sim. sob medida, né? Então, a gente sabe sim ter um bebê, assim como aquele bebezinho, ele também sabe que ele tem que nascer e o que ele precisa fazer para nascer. E a gente precisa muito confiar que isso é possível, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso maior defeito, né? Assim, em termos de país, quando eu falo nosso, né? O nosso país, ele tem uma cultura muito errada sobre o parto. Ele tem... As pessoas acreditam que a cesariana é a melhor via de parto. Quando, se você for pegar para ver as estatísticas de países de primeiro mundo, os partos, os maiores partos são partos vaginais e muitos deles são em casa, porque para eles isso é o normal. Errado Sim. é você ter cesárea. Esses dias eu recebi... Lá, as intervenções são realmente usadas somente quando precisam, Exatamente. para o que elas foram inventadas, né? Exatamente. Eu recebi há pouco tempo mensagem de uma menina, eu até lembro o nome dela, Suzy, que ela mora no Canadá. E ela vira e mexe, ela troca algumas coisas comigo, me manda umas informações super legais. E ela estava falando justamente sobre isso esses dias para mim, que quando ela comentou lá no Canadá sobre como funciona isso aqui, da cesariana eletiva, ela falou que as pessoas faltaram só crucificar. Tipo, como assim? Meu Deus, porque isso não é normal para eles. Cesariana para países de primeiro mundo que entendem que é uma cirurgia e não uma via de parto, é só em caso de urgência. Você não tem a Sim, opção de ir lá e falar: oi, me vê uma cesárea, por favor. Você já sai de lá com agendamento. Porque eles entendem que isso é uma intervenção surreal. Você imagina só, eu estava até. Esses dias rolou um bate-papo até falando sobre isso, Lu. Você viu no Instagram da Roberta? Não sei não. se você chegou a ver, que a Roberta falou sobre isso, que a cirurgia, né, que a cesariana é a Roberta, mãe única da Prole. cirurgia, mãe da prole, Ah, que é a vi única sim, por causa do cirurgia post que é da feita sem Bia. risco cirúrgico. Vi. Exatamente, reposto da Bia. Então, assim, gente, é surreal. Como é que a gente pode pensar que isso é normal? Que o ideal é a gente passar por um procedimento cirúrgico sem nenhum risco cirúrgico, porque ninguém faz aquela bateria de exames, né? Que a gente Sim, precisa fazer para uma cirurgia, ninguém faz isso para uma cesárea. E como é que isso pode ser normal? Você se colocar nesse risco, né? Você se põe literalmente no risco. Você sabe que é, se você for para uma cesárea, você tem risco de sangrar o dobro. Você sangra o sim, dobro. Se no parto normal você vai perder 500, na cesárea você vai perder 1.000 de sangue. E as pessoas acham é, que é normal, mas por quê? Porque elas não veem, né? O que vende-se é que é tudo lindo. Ninguém vê as sim. complicações que uma cesariana pode gerar. E assim, eu já acompanhei gestantes, né? Inclusive, assim, isso é bem triste, né, de lembrar, mas eu tive 2 casos que foram bem marcantes agora, recentes, de gestantes que eu acompanhei em trabalho de parto no hospital e que acabaram evoluindo para cesarianas, e as duas desenvolveram infecção no sítio de operação. Então, olha que grave, Lu. Uma das meninas ficou internada, Caraca. acho que foram 18 dias internada, com o bebê dela em casa, sem ela. Então, olha só, por causa de uma cesariana. No caso dela, foi uma emergência, ela realmente precisou daquilo. E mesmo ela Sim. precisando, olha só que E loucura. ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso. Mas Exatamente. aí morre no parto normal, aí já falam. E às vezes nem procuram saber por que será que esse bebê morreu. Será que não foi um Exatamente. tristelé? Será que não foi uma ocitocina assim, colocada nas alturas? Né? Eu já presenciei também uma situação de uma gestante que fez analgesia
E a analgesia de parto, aparentemente, né, o que se imagina, é que essa anestesia subiu e ela parou. Eu estou falando de uma paciente que parou na mesa de cirurgia. Ela e o bebê. Porque se ela parou, é claro que o bebê parou também, né? Sim. Como é que ele vai receber alguma coisa? E, e aí você pensa, caramba, alguém falou, não, peraí, eu vou lá e eu quero. Me vê uma, por favor. Você tem noção dos riscos que você está se colocando? As pessoas não têm ideia do que é isso. É muito sério, sabe? E eu tenho realmente esperança, Lu, de que a gente vai conseguir, de alguma forma, plantar boas sementinhas por esse país aí afora, para poder mudar essa realidade. Eu acho, inclusive, Lu, eu sou bem otimista. Eu acho que o Brasil já está até bem à frente de alguns países na humanização, na nossa bolha. Ainda mais com o Instagram, porque o Instagram, 4 anos atrás, quando eu tive Fernandinho, não era usado como lugar de você buscar informação. Era só você seguir seus amigos. E hoje não, hoje você busca informação através do Instagram, então a informação se propaga muito rápido. Eu vejo que a bolha está crescendo cada vez mais. As pessoas estão conhecendo já o que é doula, que 4 anos atrás não se sabia. Então, hoje em dia, já as pessoas já sabem mais o que é doula, já ouviram falar. Parto humanizado. Então, eu acho que a bolha aqui no Brasil tá bem avançada até. Portugal, por exemplo, que é um país da Europa, eu conversei com algumas doulas lá, porque minha irmã mora lá. E aí, cara, conversei com elas há uns 3 anos atrás, muita violência obstétrica, poucos hospitais que respeitam o plano de parto, a autonomia da mulher. Até tem um no Porto que é considerado até referência em humanização na Europa inteira, mas não tem as opções que a gente tem aqui no Brasil. Então eu vejo, claro, aqui no Brasil, cidades grandes, né? Porque eu às vezes recebo mensagens de mulheres que moram no interior do interior que elas não têm opção. A Elaine está aqui falando agora. Ó, acabei de ler a mensagem dela aqui enquanto você está falando. Ela botou: a minha opção por parto domiciliar, além de ser um desejo desde o início da minha gestação, foi decisiva a partir do momento que não me deram a opção de parto normal em nenhum hospital e nem obstetra. Sim. Então, ela é um exemplo vivo do que você está falando. Elaine me procurou há pouco tempo, uma pessoa maravilhosa que eu tive uma imensa felicidade em conhecer, né, que mora num lugar um pouco mais distante, né, não é aqui na capital do Rio, ela mora em Macuco, que é um lugar um pouco mais distante aqui, cerca de 3 horas daqui da capital. E ninguém falou para mim que ninguém atendia. Isso você está falando 3 horas de distância daqui, que ela até consegue uma equipe de parto domiciliar. Mas e mulheres que vão no interior da tem Bahia? outras muito piores, exatamente. Que De não lugares tem, não tem muito cidade distantes. grande próxima. Porque aqui tem a cidade, o Rio está 3 horas de distância. Eu já tive gestante me procurando, buscando doula no interior, sei lá, de Pernambuco. E aí a cidade mais próxima que tinha doula era 9 horas de distância. Nossa, meu Deus. E é muito surreal, gente, porque assim, uma coisa que me chateia, que me deixa triste, né, é que eu vejo que cada vez mais ter um parto respeitoso está condicionado a ter dinheiro. A Beatriz colocou aqui, ó, realmente é muito difícil achar um obstetra bom que faça um parto normal respeitoso em um hospital. Triste realidade. E, gente, é isso mesmo. E a gente vê que, assim, hoje existem equipes várias, né, que atuam no hospital, prestando assistência de uma forma respeitosa, pessoas que eu admiro muito. Mas, assim, você imagina quantas pessoas têm dinheiro para pagar isso, Lu? Eu sempre me pego pensando nisso e falo, cara, o parto humanizado, ele virou um mercado. Virou um mercado, onde as pessoas perderam, sei lá, não sei se é noção. Eu não tô aqui para poder questionar o valor do trabalho de ninguém, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque cada pessoa sabe o quanto, né, o quanto vale o seu serviço, do que ela tá abrindo mão para estar ali. Mas uma coisa que eu sempre falo com as meninas na minha equipe, né, e que todas nós pensamos da mesma forma, é que, assim, não adianta de nada a gente querer oferecer esse serviço e a gente cobrar um valor que ninguém pode pagar, ou que só as pessoas mais ricas podem pagar, porque isso a gente vai cada vez mais elitizando o parto domiciliar, né? E a gente vê que, assim, aqui no Rio mesmo, as equipes, né, do Rio de Janeiro, em média, estão cobrando um valor aí de R$ 10.000 por um parto domiciliar. Eu tô jogando lá embaixo, tá? Sem pensar nas equipes gigantes, que tem aquelas Há 4 equipes... anos atrás eu paguei 5. Então, exatamente, há 4 anos atrás. Né? Então, assim, você vê que é um valor que tem aumentado. Eu vejo realmente que a procura é muito grande, inclusive, assim, ultimamente, caraca,
Eu até peço desculpas oficialmente aqui, gente, se por acaso eu demorei a responder alguém. Porque realmente eu tenho recebido muita mensagem, muita mensagem de gente querendo orçamento. Eu fico muito feliz, muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu vejo que muitas pessoas recorrem até mesmo pela questão dos valores. Eu sempre falo que nossos valores eles são acessíveis e que a gente dá um jeito, né? A gente cansa de fazer muito isso, de dar um jeito literalmente, porque a gente quer muito que aquela pessoa tenha o que ela tanto deseja e é muito cruel você falar para uma pessoa que ela não vai ter aquilo, porque ela não pode custear, porque ela não tem aquele valor para pagar para você à vista, né? Às vezes. Então assim, a gente dá um jeito. Né? Só que isso reflete, é claro, na procura, que tem sido muito grande, né? Devastadora nesse sentido. Né? E a Sara até lembrou aqui, né? No hospital, onde as equipes atendem, o valor é muito maior que 10 mil. A gente está falando de 10 mil por um parto domiciliar, para as equipes aí que cobram valores assim. E no hospital é muito maior. Esse valor é no muito hospital, maior. as equipes mais baratas aqui no Rio, 12 mil. Eu também, a mais barata que eu conheço cobra 12 mil reais, exatamente. Então você vê assim que são Vai valores. De 12 a 20 mil fácil. Lu, é um carro. Eu sempre falo isso, cara, é surreal. Porque você Tudo bem imagina... que o carro não é mais importante que o nascimento de um filho, né? Não, eu já não tive tô falando uma isso. gestante que me procurou uma vez que resolveu aceitar a cesárea letiva porque não tinha dinheiro para pagar a equipe porque ela ia trocar de carro. Não, aí não, né? É muito complicado, porque não é dizer que porque é o valor de um carro, não é um valor justo. Não é isso, né? Por isso que eu falei, eu entendo o valor de cada pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ver que assim, a realidade precisa ser mudada de alguma forma. Então não adianta de nada a gente querer fazer alguma coisa, querer mudar as coisas, se a gente também não mover nossos pauzinhos, sabe? Então, assim, pra gente, eu sempre penso muito nisso, que a gente tenta, assim, fazer, mesmo que você não reduza o valor, mas caramba, tenta mudar a forma de pagamento, tenta fazer de uma outra forma. Porque você imagina, Lu, a gente incentiva cada vez mais as famílias a terem menos filhos, né? Porque a partir do momento que você cobra um valor, vamos lá, de botar lá no alto, de 20 mil reais por filho, quem é que tem esse valor para poder pagar por ano? Se for uma família aberta à vida, né? Que quer ter vários filhos, como que essa pessoa vai pagar? Como que ela vai conseguir custear isso? Então, assim, por mais incrível que seja, por mais lindo que seja, a gente precisa que seja lindo, que seja maravilhoso e que seja real. Porque o que eu vejo muito é que tem várias, eu conheci muitas mulheres, né, ao longo da vida, até mesmo no hospital, né, de pessoas que, inclusive muitas mulheres que iam com doula, assim, eu passei muito por isso nos plantões no SUS, assim, mulheres que iam com doula e que no final do parto falavam pra mim, cara, meu sonho era ter um parto domiciliar, mas eu não tinha como pagar. Então, eu, no mínimo, né, eu consegui pelo menos ter uma doula, que foi uma baita vitória. Eu recomendo sempre isso pra elas. Falo, cara, no mínimo, tenha uma doula e vai parir no SUS. Não desiste do seu parto normal. Mas você vê que a pessoa tá, tipo assim, tentando fazer o que ela pode, porque ela não tem como custear. Outra coisa, isso me deixa, juro pra você, arrasada. Eu fico desesperada quando eu vejo situações onde as pessoas simplesmente deixam de ter o parto que elas sonham, sabe? E de viver isso, de dar a esse momento o que ele merece, né? Viver como ele merece ser vivido, porque ela não tem condição de bancar. Cara, é muito triste. É muito triste. Pois é. Bom, vamos ver se temos mais perguntas. A gente já passou de 1 hora. Mentira, é mesmo? Caraca. 70 minutos quase de live. É porque eu ganhei a live infinita, não sei se eu te falei. Não tem mais. Eu não percebi que passou 1 hora, tá? De live. 4 horas de live? Eu acho que de tanto eu fazer live, o Instagram me deu esse presente. Muito bom. Mas tem mais alguma vamos deixar o pergunta restante pra gente falar amanhã, então, né? Pode ser, por mim tá ótimo. Assim, gente, só para lembrar para quem tá aqui, tem muita coisa legal ainda pra gente falar, né? Assim, a gente tem como amanhã a gente vai falar um pouquinho aí sobre as tecnologias não farmacológicas que são utilizadas, sobre as possíveis intercorrências, quais seriam situações aí que a gente transferiria, né, uma gestante para uma maternidade. E também, assim, se vocês tiverem mais perguntas, mais coisas, mandem pra gente. Pode mandar pra Lu inbox, pode mandar pra mim inbox também, que a gente já vai anotando tudo para que amanhã a gente consiga trazer mais coisas para vocês, para tirar mais dúvidas, né? E propagar o mundo do parto domiciliar.
Tô falando que já tem perguntas aí em cima. Eu vi que tem muitas perguntas, depois começaram a fazer um monte, mas não dá para responder, senão vai ficar muito longa essa live. E amanhã a gente tem mais 1 hora de live. Então a gente, quem fez pergunta aqui, como eu vou acabar perdendo na hora que eu fechar, manda pra gente por inbox que a gente vai tentar, a gente tenta se organizar melhor para amanhã, né? Que a gente vê as perguntas para já ir respondendo ao longo do que a gente vai conversando, né? Eu tô vendo aqui, dando uma olhadinha, eu vi algumas coisas que as pessoas colocaram. Eu vou anotar aqui, tá, gente? Vou anotar Tá, aqui. tira print, Eu vou tirar, peraí, rapidinho. Eu vou até printar aqui agora. Calma aí que vai salvar. Tá. Depois me manda. E aí, lembrando que a live amanhã vai ser no perfil da Lu. Da Lu. Não da Lu Doula. É isso, gente. Amanhã tem mais. Lembrem-se, você já falou, né, Lu, que amanhã é no meu Instagram. Então, lembrem-se que é para ir para o outro Instagram, para vocês não ficarem perdidas procurando a live aqui no da Lu. Tô perguntando se vai ficar salva. Eu deixo salva no meu canal do Telegram. Depois eu vou passar para a Lu, se ela quiser. Vou salvar a live e vou mandar no meu canal do Telegram, que tem lá no link da minha bio. E aí eu vou mandar também para a Lu fazer o que ela quiser com a live. Beleza. Não sei se ela tem o canal também. Perfeito, tá ótimo, Lu. Tá certo, então, gente. Beijo, obrigada, Lu. Até amanhã. Um beijo, até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Mesmo horário. Com Deus. Perguntaram. Mesmo Tchau. horário, 21 horas. Isso. Beijo. Beijo.